Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um encontro assíncrono da disciplina de Direito Ambiental. Como nós combinamos na última terça-feira, nessa aula de hoje nós vamos finalizar o conteúdo de crimes ambientais, fazer aqui os principais comentários à Lei 9.605 de 98, e vocês devem, tentar aí resolver as questões que eu estou deixando, as questões objetivas, e a gente comenta na aula de terça-feira. Por favor, não esqueçam, não percam o prazo de parcial 1. Prazo de parcial 1 é dia 12 de abril, segunda-feira. Vocês têm aí um final de semana ainda, para dar conta das atividades que estão propostas. A última atividade foi passada para vocês na segunda-feira, assistir ao documentário sobre crimes ambientais do STJ e fazer uma resenha crítica sobre o mesmo. Pessoal, fiquem atentos, porque a perda desse prazo de parcial vai acarretar perda de pontuação. Então, é bom, que a gente tenha aí, o prazo já foi adiado, então, era para ter sido enviado na segunda-feira, mas a gente adiou por mais uma semana, então, apenas em situações profundamente excepcionais é que a gente vai estar realmente considerando, o envio em prazo posterior. Então, deixo aqui esse recado, esse lembrete, segunda-feira, 12 de abril, parcial 1 da disciplina de Direito Ambiental. Uma segunda questão, pessoal, que a gente vai comentar aqui, então, é o nosso conteúdo propriamente dito. Eu vou fazer aquela velha retomada de conteúdo, como a gente costuma fazer, para puxar aí o fio da meada, e aí vocês vão me dar licença um minutinho, que acabaram de tocar aqui na minha casa, eu já retorno, só um momento. Pronto, pessoal, coisas que só o home office faz por você, Me perdoem, mas bem no meio da gravação é uma encomenda de farmácia, eu estou precisando mesmo receber. Mas vamos lá, o que é que a gente comentou na aula de terça-feira, Nós comentamos que a Lei de Crimes Ambientais, ela regulamenta o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal de 88, que prevê a responsabilidade civil, penal e administrativa pela prática, de crimes contra o meio ambiente. Muito bem, nós vimos que o fato da responsabilidade poder ser civil, a reparação administrativa ou penal, isso não gera o bis in idem. Nós vimos que a legislação, ela só foi criada em 98, ou seja, 10 anos depois da Constituição. Durante esse período, entre 88 e 98, nós vivemos um período aí de lacuna, em que a maior parte dos ilícitos ambientais, eles estavam previstos em legislação esparsa, na lei de contravenções penais, no Código Florestal vigente à época, e isso prejudicava bastante o princípio da responsabilidade, como a gente estudou, por isso que eu disse para vocês que aquela aula de princípios do direito ambiental é uma das mais importantes da nossa disciplina, porque, como vocês podem observar, as normas legais que foram sendo criadas a posteriori, depois aí da Constituição de 88, elas visam pôr em prática princípios, Essa questão de que o sujeito que comete algum dano ao meio ambiente, ele é obrigado a reparar esse dano, seja de forma civil, penal ou administrativa, e isso nada mais é do que o princípio da responsabilidade, Como nós vimos lá na aula de princípios do direito ambiental. Então, essa lei 9.605, ela tira o princípio do campo meramente abstrato, axiológico, e traz, então, uma aplicação de cunho mais prático. Nós fizemos uma crítica a essa lei de crimes ambientais, de que ela é muito, muito flexível, que as penas que estão previstas nela são muito inferiores, por isso que normalmente elas não vão levar à privação da liberdade dos indivíduos, isso diminui o poder coercitivo do direito, para tentar inibir a prática desses crimes, e por isso
muitas vezes, né, se carece de uma maior efetividade dessa legislação. E aí eu acho que, se por acaso, né, você não teve como assistir a aula dessa terça-feira, dia 6 de abril, tenta assistir, porque os detalhes, né, isso aqui eu tentei fazer um resumo, só para que a gente pudesse contextualizar, né, algumas questões, para que a gente não comece aqui de forma abrupta, mas os detalhes, uma das coisas mais importantes, né, que é a possibilidade de punição de pessoa jurídica, quando que a gente vai poder desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica, como que a pessoa jurídica vai poder responder pela prática do crime ambiental, isso a gente comentou na aula de terça e é imprescindível, tá bom? Então, na aula de terça, a gente conseguiu comentar os 14 primeiros artigos e agora a gente vai continuar no comentário desses artigos, porque, como eu disse para vocês, né, os 27, 28 primeiros artigos da lei são extremamente cobrados. O restante dessa lei não é tão cobrado assim, mas os 28 primeiros artigos são bastante, então a gente vai esmiuçá-los em aula. Então, a gente foi até o 14º, vamos começar aqui no 15º, que são justamente as circunstâncias que agravam a pena, quando, obviamente, não constituem o crime em si ou não o qualificam. Reincidência nos crimes de natureza ambiental, então, mais uma vez, né, a gente reitera isso, né, só vai agravar a penalidade, então não importa se o sujeito tem antecedentes com relação à prática de outras situações criminosas, a gente só vai agravar no caso de reincidência de crimes de natureza ambiental. Isso é uma pegadinha, né, que costuma cair, como eu comentei para vocês na aula de terça. E ter o agente cometido a infração. Então, quando o crime ambiental ele foi cometido porque o autor iria receber vantagem pecuniária, coagiu outrem para a execução material da infração, afetou ou expôs a perigo de maneira grave a saúde pública ou meio ambiente, aqui a gente tem que entender meio ambiente na sua multidimensionalidade, ou seja, igual à compreensão do STF, né, o meio ambiente cultural, artificial ou do trabalho, concorrendo para danos à propriedade alheia, atingindo áreas de unidades de conservação ou sujeitas por ato público a regime especial de uso, atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos urbanos, em período de defeso à fauna, né, aquele período de defeso que é quando as espécies estão se reproduzindo, né, em domingos ou feriados, por qual razão, né, agrava-se a pena quando esse crime ambiental ocorre em dia de domingo, feriado, à noite? Tudo isso, gente, evita a possibilidade de recuperação, né, da área ambiental atingida. Muito possivelmente, nós não vamos ter servidores dos órgãos ambientais trabalhando em regime de plantão. Esses órgãos ambientais normalmente não funcionam em final de semana, em feriado, durante o período noturno. Então, por isso que crimes praticados nessas circunstâncias vão gerar aí o aumento da penalidade. Em época de seca ou inundação, porque tanto a seca como a inundação, ela já tem potencial para provocar um estado de calamidade pública. Então, você imagine se, além de já estarmos passando por uma situação de crise como essa, ainda se comete um crime ambiental. Então, essa é a razão do agravamento da penalidade. No interior de espaço territorial especialmente protegido, com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais, né? A gente vai falar especificamente sobre maus tratos a animais, né? Que é algo que, inclusive, está super na moda, né? Discutir, os ambientalistas vêm trazendo muito à tona. Na aula de terça-feira a gente vai trabalhar com um caso concreto, né, que é o da vaquejada, né, a vaquejada enquanto possibilidade de maus tratos e enquanto manifestação cultural, para que a gente possa entender essa questão aí do que é crueldade, né, para que seja considerado no âmbito de um crime ambiental, mediante fraude ou abuso de confiança, mediante abuso de direito de licença, permissão ou autorização ambiental. E aí, para que você saiba se aconteceu um abuso do direito de licença, de permissão ou de autorização ambiental, você precisa ter compreendido nossa aula de licença ambiental, né? Por exemplo, a pessoa tem uma licença de instalação, mas ela já está operacionalizando, ela já está, e inclusive, né,
por conta disso, acabou se acontecendo um crime, um dano ao meio ambiente. Então, isso vai majorar a pena, mas é necessário que você conheça o procedimento, né, de licenciamento ambiental para ter maior aprofundamento sobre essa questão. No interesse de pessoa jurídica que é mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais, atingindo espécie ameaçada que está listada em relatório oficial de autoridade competente e quando for facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Então, vocês percebem, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, talvez a letra esteja muito pequena, mas a ideia aqui é que você vá acompanhando no seu próprio código, né, seja aí no Vademecum, seja no computador. A gente está, né, vou repetir, a gente está no artigo 15 da Lei 9.605. Bem, muitas dessas circunstâncias agravantes são as mesmas que estão previstas, né, de forma geral lá no Código Penal. E outras são, de fato, né, assim, específicas, como, por exemplo, cometer o crime no período de defeso, cometer o crime atingindo uma espécie que é ameaçada de extinção. Então, algumas situações são específicas, as demais vocês já têm conhecimento aí por conta dos estudos na área do direito penal. Nos crimes previstos nessa lei, o artigo 16 é importantíssimo. A suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. E aí a gente chega àquela crítica que a gente realizava na aula de terça-feira passada, né? Se a maioria dos crimes, né, como a gente vai ver aí, por curiosidade, dê uma lida, né? Veja a partir do capítulo 5 da lei, se vai falar especificamente sobre os tipos, né? Cada um dos tipos que compõem aí crime ambiental no país. Uma boa parte, para não dizer a maioria, não vai ter penas privativas de liberdade superiores a 3 anos. Então, por isso, essas penas vão poder ser aí alvo de suspensão condicional da pena, né, diminuindo, enfraquecendo, né, o poder punitivo do Estado. A verificação da reparação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 78 será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental. Esse laudo, obviamente, tem que ser técnico, científico, é semelhante a um EIA, então, por isso que é princípio da prevenção, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão se relacionar com a proteção ao meio ambiente, né, que é uma medida, portanto, de educação ambiental. A multa vai ser calculada de acordo com os critérios do Código Penal, se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo. Vocês lembram, né, que a gente falou na aula passada, os valores máximos e mínimos, né, que não pode ser superior a 300 salários mínimos, e aí, mas, ainda que aplicada no valor máximo, ela pode ser aumentada em até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida. Então, esse artigo 18 também é importantíssimo, porque como se constitui em exceção, costuma ser bastante cobrado. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, vai fixar o montante do prejuízo, né, para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. A sentença penal condenatória, sempre que possível, vai fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos que foram sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Esse ofendido aqui, mesmo que seja uma pessoa privada, né, mas a gente sabe que o dano ao meio ambiente, por exemplo, é uma propriedade privada, mas ela é tombada, então houve alguém que especificamente sofreu, né, o proprietário, mas nós sabemos que como o meio ambiente ele é de todos, esse valor imaterial que um prédio tombado, por exemplo, ele possui, atinge a todos, então isso não retira o caráter difuso do direito ambiental. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução vai ser efetuada pelo valor fixado, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. As penas aplicáveis isolada cumulativamente às pessoas jurídicas são, eu diria para vocês, chutaria agora, né, que o artigo 21 é o que tem maior chance de você ver aí cobrado, principalmente, né,
quando você está diante de provas de concurso público. A OAB cobra esse conteúdo aqui, mas os concursos cobram bem mais. E aí, gente, como é uma novidade, como isso aqui foi inaugurado por essa lei, né, a gente conversou sobre isso na aula de terça, de que não era preciso, não era possível punir a pessoa jurídica, mesmo a Constituição Federal de 88 tendo deixado isso claro lá no artigo 225, mas ela não dizia como nós íamos fazer isso. Quem nos traz de forma clara o como é a Lei de Crimes Ambientais, então está aí. Quais são as penalidades que podem ser aplicadas às pessoas jurídicas? É a multa, a pena restritiva de direitos e a prestação de serviços à comunidade. E aí as penas restritivas de direito das pessoas jurídicas, né, vocês viram que a gente, na terça, comentou, no artigo anterior, as penas restritivas de direito no geral, né, que vão ser aplicadas principalmente para pessoas físicas. Pelas especificidades, né, da pessoa jurídica, o artigo 22 vem dizer o que é que vai ser pena restritiva de direito para essas pessoas em específico. Importantíssimo também, aquele de grifar, de passar marca-texto, de memorizar. Suspensão parcial ou total das atividades, é uma pena restritiva de direito para a pessoa jurídica. Interdição temporária do estabelecimento, obra ou atividade. Proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Então, essas 3 modalidades aí de penalidade são as penas restritivas de direitos para as pessoas jurídicas. A suspensão das atividades deve ser aplicada quando elas não estão obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente. Por exemplo, a atividade está licenciada, tem uma licença ambiental, mas não está obedecendo às regras previstas naquela licença. Então, seria o caso de aplicação de uma pena restritiva de direitos do tipo suspensão das atividades, até que a situação se regularize. A interdição, né, a presença de um órgão fiscalizador para acompanhar, né, de perto as atividades, vai ser aplicada quando a obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar. Situação bem parecida com a anterior. Quem vai definir qual penalidade vai ser mais adequada para o caso concreto é a autoridade competente julgadora, né? O juiz, a partir do caso concreto, verá se será mais eficiente para reparação, né, para proteção, a suspensão ou a interdição. A proibição de contratar com o poder público e dele receber doações, subsídios, né, por exemplo, participar de processo licitatório, não vai poder exceder o prazo de 10 anos, né? Essa seria uma das penalidades mais rigorosas que nós teríamos, não à toa ela é tão pouco aplicada. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica, grifa também o artigo 23, importantíssimo, consiste em custear projetos e programas ambientais, eles podem ser públicos ou privados, executar obras de recuperação em áreas degradadas, normalmente se indica, né, que essa execução se dê por meio de manejo sustentável, manutenção de espaços públicos, por exemplo, parques, praças, zoológicos públicos, contribuição a entidades ambientais ou culturais públicas, né? Então, isso será considerado, para efeito de uma pessoa jurídica, um serviço prestado à comunidade. A pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime decretada nessa lei terá sua liquidação forçada e o seu patrimônio será considerado instrumento do crime e será revertido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Outro artigo também muitíssimo cobrado, artigo 24, e ao contrário, né, da característica geral dessa lei, que é de ser mais flexível, penalidades mais brandas, essa é uma penalidade mais severa.
E o que fazer com os produtos, né, os instrumentos que serviram a esse crime. Então, se a gente estiver tratando de animais, né, por exemplo, animais que foram recuperados em cativeiro, eles iam ser vendidos, né, a prática aí de tráfico de animais, um crime ambiental. Então, o que deve ser feito com esses animais? O parágrafo 1º do artigo 25 nos explica que os animais, por prioridade, eles devem ser libertados no seu habitat natural. Agora, quando isso não for possível, quando isso não for recomendável, é inviável, porque já é um animal que vive há anos em cativeiro, ele não tem mais condição de ser reintegrado, então, ou eles têm algum tipo, né, de possibilidade de transmissão de doença ao homem, então, nesse caso, ele deve ser entregue a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas para a guarda, né, para que seja aí cuidado por técnicos habilitados. Até que esse animal seja doado, né, seja entregue a essas instituições que a gente acabou de mencionar, o órgão que fez a autuação vai zelar pelas condições adequadas desse animal, né, para o seu bem-estar físico. Quando se tratar de produtos perecíveis de madeira, né, que foram apreendidos aí, né, objeto, instrumento de um crime ambiental, eles vão ser avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais ou outras com fins beneficentes. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua desconsideração por meio da reciclagem. Então, muito importante esses parágrafos do artigo 25, também merecem o teu grifo, também merecem a tua memorização. Aí, obviamente, né, a gente está falando de crime contra um patrimônio que é imaterial, que é material também, mas que todos têm titularidade, é um direito difuso, então, claro que a ação penal pública, ela é incondicionada quando se trata da prática de crimes ambientais. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa, ela somente vai poder acontecer se tiver havido a prévia composição do dano ambiental. Artigo 27 também importantíssimo, aparecem casos práticos em que essa composição não foi realizada, logo, né, a sursis não seria possível. E a gente vai parar nesse artigo 27, porque, em tese, são os artigos, né, os 27 primeiros artigos são os mais cobrados, são os que mais vão aparecer nas questões. Na nossa aula de terça-feira, a gente começa conteúdo novo, que é a Lei de Educação Ambiental, mas antes a gente vai parar para comentar as questões sobre esse e os assuntos que nos precederam. Claro que eu não vou conseguir colocar para vocês inúmeras questões, mas vocês têm uma página maravilhosa para isso, que é o Que Concursos. Se tiverem qualquer dúvida, né, com relação a alguma questão que viu por lá, quiser debater comigo, eu fico à disposição, mas como o nosso tempo é curto, né, a gente vai precisar priorizar, né, aquilo que é mais relevante. Mas saibam que essa legislação aqui, ela é fundamental para quem deseja, né, ter conhecimento sobre direito ambiental, ela é extremamente cobrada. Então, vou deixar vocês agora resolverem as questões. Segunda-feira a gente tem aula assíncrona novamente, na terça, quando a gente se encontrar ao vivo, eu passo o gabarito para vocês, claro que vocês, né, são questões de concurso, se você já quiser pegar o gabarito desde já, fique à vontade, mas eu acho que é bacana no momento ao vivo a gente comentar, porque mesmo a gente tendo acesso ao gabarito, às vezes a gente ainda fica em dúvida, né, porque que a resposta certa foi aquela. Então, na terça eu fico à disposição de vocês para que a gente possa fazer isso, tirar dúvidas, né, com relação ao que foi comentado nessa aula de hoje, e iniciarmos, então, Lei de Educação Ambiental. Tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom, e até a próxima aula.